Recado Podcast, Ação Climática Inclusiva. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Recado Podcast. Hoje vamos falar da saúde versus mudanças climáticas. Estaremos aqui com a doutora Tatiana Maruf, não é? Que ela portanto, é muita coisa. Ela é mestre médica em saúde pública, não é? Atualmente ela é coordenadora do programa de saúde e ambiente, não é? Vamos tratar desse assunto que eu já anunciei, saúde e mudanças climáticas. Sou Rafael Bata, tenho uma camisa creme e também calça verde, sapatos pretos, óculos escuros e sou bonito. Seja bem-vinda, doutora Tatiana Maruf. Bom dia, muito obrigada a todos e todas. É muito prazer, com muito gosto que estou aqui neste podcast. Com muito prazer que estou aqui neste podcast hoje. Muito obrigada pelo convite. Se calhar também na minha apresentação de como é que eu estou apresentada hoje. Eu estou com calças cor de vinho, com uma camisa preta e um casaco, um blazer preto, sapatos pretos. Há quem diga que sou bonita, mas não tenho a certeza. Uso dreadlocks longas e uso óculos de vista lilás. Bom, doutora, nós já avançamos aqui o tema saúde versus mudanças climáticas em pessoas com deficiência. Bom, a doutora está nesta área há 13 anos, a saúde ambiental, a saúde pública, tem muita coisa para conversar conosco neste tema. Com certeza. Pois. Podíamos começar pela saúde, né? Bem, nós temos estado a trabalhar na área de mudanças climáticas não assim tanto tempo. O nosso foco sempre foi a saúde ambiental, mas desde 2016 que nós tivemos este alerta do quão as mudanças climáticas iriam impactar o setor de saúde. Então, nessa altura, achamos importante, em primeiro lugar, criar a consciência. E queríamos mesmo criar a consciência primeiro ao nível do nosso setor. Então, como Instituto, promovemos algumas ações de consciencialização sobre os impactos das mudanças climáticas na área da saúde e no setor de saúde. E é marcante um evento que nós conduzimos, nós organizamos, preparamos nos mínimos detalhes em 2017, que foi a primeira conferência que o país realizou, que nós chamamos de simpósio, mas era exatamente sobre o impacto das mudanças climáticas na saúde. Eu digo que este evento é marcante porque conseguimos trazer para o evento 2 ministros importantes para esta área. A nossa então Ministra da Saúde, na altura, e o então Ministro da Terra e Ambiente, quando este ministério assim se chamava. Então, neste evento foi bom porque nós conseguimos despertar a consciência desde o alto nível, ou seja, desde o nível de ministro, a nível técnico, até ao nível do público em geral. Então, discutimos vários assuntos de uma maneira multissectorial e que tinha muito a ver com o impacto das mudanças climáticas ao nível do setor da saúde. E foi ainda mais marcante porque nós, naquele evento, conseguimos divulgar os resultados do primeiro relatório da área da saúde sobre o impacto das mudanças climáticas na saúde. E nós estávamos essencialmente a descrever a vulnerabilidade do setor relativamente às doenças diarreicas e malária em função das mudanças climáticas. Então, desde 2016, nós criamos esta consciência e depois disso conduzimos várias atividades de pesquisa para melhor entendermos esta relação entre clima e saúde, várias atividades mesmo de observação e vigilância na componente de saúde, ou seja, entender o que estava a acontecer sob o ponto de vista de emergências climáticas, IDA e vários outros eventos que nós registramos no país, até aqui onde chegamos hoje,
onde achamos que temos uma bagagem importante como Instituto Nacional de Saúde, principalmente na componente de geração de evidência sobre a relação entre mudanças climáticas e saúde. Muito bem, mas nesta área, o primeiro simpósio que foi realizado não só olhou também a questão da pessoa com deficiência nesta área de saúde e mudanças climáticas? Infelizmente não. Devo confessar que o nosso olhar para grupos vulneráveis, posso assim dizer, veio bem mais tarde. A nossa primeira preocupação era entender esta relação e depois olhar para os grupos vulneráveis, incluindo, obviamente, a pessoa com deficiência. E o setor de saúde, na verdade, já tinha uma plataforma específica para olhar para os grupos vulneráveis, que é a plataforma do Observatório Nacional de Saúde. Nós temos um observatório criado desde 2015 pelo setor da saúde, pelo Ministério da Saúde, portanto, mas efetivamente este observatório tornou-se operacional em 2017. E dentro deste observatório existe uma área específica que nós chamamos de área de observação em clima, ambiente e saúde. Então, nesta área é onde nós vamos à busca de entender a componente toda social que está ligada à saúde, incluindo o quão os grupos vulneráveis são afetados por, no caso, esta plataforma, pela situação ligada ao clima ou às mudanças climáticas. Então, mais tarde é que nós começamos a pensar nesta vulnerabilidade nos grupos vulneráveis e incluímos também algumas atividades mesmo tentando olhar para esta vulnerabilidade e não esquecendo nenhum grupo e não deixando nenhum grupo de fora. Nestas atividades que têm desenvolvido, tem incluído toda a tipologia de deficiência ou nem é por isso? Nem por isso. Eu penso que as principais que nós temos incluído têm sido justamente a deficiência cognitiva, porque isto também é encarado ao nível do setor de saúde como doença do fórum mental. Então, nós temos olhado para estes grupos e também a deficiência física, obviamente, que é algo que se olha também como setor de saúde. Então, acho que o nosso foco anteriormente tinha sido para estes grupos, mas hoje em dia nós já percebemos que temos que ser mais abrangentes neste olhar. Exatamente. Bom, por exemplo, quando nós temos mudanças climáticas, quando há chuvas intensas, falou aqui, doutora do IDAI, por exemplo, né? Naqueles eventos as pessoas procuram salvar a si mesmas, né? Nunca olham para os outros. Pessoa com deficiência físico-motora está ali com a sua cadeira de rodas, né? Mas não é empurrado, depois chega no meio do caminho, não consegue andar porque a chuva já não dá para passar onde é que há muita enchente de chuva e aquela pessoa fica a sofrer. Quando é levada, vai para um centro de reassentamento e lá as coisas são mais graves ainda, questão de saúde, né? Como é que o Instituto Nacional de Saúde tem trabalhado, por exemplo, nessa componente, a questão da saúde, por exemplo, quando há chuvas, né? Aquelas doenças hídricas, né? Como tem feito esse trabalho? Bem, eu acho que é uma boa pergunta que remete-nos aos desafios da pessoa com deficiência em situação de crise climática, com choque climático que o país sofre. E DAI foi um dos mais marcantes e eu acho que houve muitas lições aprendidas como Sistema Nacional de Saúde para abordar diferentes cenários e diferentes níveis de vulnerabilidade e necessidades específicas que nós temos. Entretanto, fica claro que o nosso setor, e eu acho que na verdade não só o nosso, mas o país precisa olhar um pouco mais, e isto me parece um grande desafio, é dar a informação apropriada em termos de alerta, em primeiro lugar, às pessoas com deficiência. Ou seja, elas têm que estar preparadas
à semelhança do resto das pessoas da comunidade, as pessoas têm que estar preparadas do ponto de vista de alerta para receberem as informações apropriadas sobre os potenciais eventos que vão surgir naquele local. Este é um principal desafio que eu acho que o governo deve olhar. O segundo desafio é justamente este que esteve a mencionar. Nós temos que evacuar as pessoas, mesmo no processo de resposta a situações de emergência. E nesta evacuação, nós temos que prever que vamos encontrar pessoas com diferentes tipos de deficiência. Então, esta nossa evacuação tem que estar, portanto, preparada para responder a diferentes cenários. Isto é um aspecto, mas o outro aspecto é em relação aos centros de reassentamento e abrigos que estive a falar. Sim. Muitos deles também não estão preparados em termos de acesso físico, em primeiro lugar. Questões de barreira arquitetónica. Exatamente. Para acederem aos locais, aos abrigos e aos reassentamentos. E, por outro lado, em termos de acesso de comunicação. Nós temos muitas pessoas reassentadas, mas temos que perceber que ali vamos encontrar pessoas com deficiência auditiva, pessoa com deficiência visual, pessoa com deficiência cognitiva, pessoa com deficiência física, e que todas elas precisam de ser melhor atendidas de acordo com as necessidades que elas têm. E precisam receber a mesma informação que as outras pessoas que estão no centro de reassentamento também recebem, que é para poderem ter a dignidade que merecem, à semelhança de todas as outras pessoas que ali estão naquele centro de reassentamento. Também estamos a olhar também a questão da comunicação que a doutora falou. Por exemplo, são pessoas com deficiência auditiva. A comunicação também deixa a desejar, porque o Instituto também não está capacitado para lidar com este grupo de pessoas, não é? Pessoas com deficiência auditiva. Não estamos. Claramente não estamos. Eu acho que precisamos ainda de algum trabalho nesse sentido. Nós atendemos como Instituto Nacional de Saúde, nós respondemos a situações de emergências ou resposta a potenciais aumento do número de casos de doenças diarreicas, como cólera, ou aumento do número de casos de malária. Fazemos a investigação primeiro com o Instituto e depois apoiamos na resposta que o Ministério da Saúde dá a estes casos. Mas suponhamos que temos indivíduos com deficiência auditiva, indivíduos com deficiência visual, e que se nós, como setor de saúde, não estivermos preparados, vamos dar o mesmo tipo de tratamento a todos. E isto é onde nós pecamos, na verdade, como setor, porque temos realmente ou que estar preparados com o grupo, e no caso, eu sei que quando nós fazemos a resposta como país, nós temos representado a ação social, que é justamente para apoiar os diferentes setores para esta componente, mas acho que a preparação não deve ser só da ação social. Deve ser de todos os grupos que vão para um cenário de resposta a emergências, que devem, exatamente, todos devem estar devidamente preparados em termos de formação. Ou seja, é onde eu queria chegar também, é um grande desafio. Precisamos formar estas equipas, mas também formar as comunidades, para estarem alerta a estes grupos, de maneira que, em conjunto, nós possamos dar esta resposta efetiva aos grupos que têm necessidades especiais ou necessidades específicas. E outro aspecto é que há que pensar que a pessoa com deficiência também pode expor perante os seus grupos sociais, ou seja, como é que nós esperamos que a resposta nos chegue? Ou seja, exporem através da sua voz que necessidades é que eles teriam para que as estruturas sociais, locais e institucionais estejam melhor preparadas para atender a estas necessidades. Então,
estes todos os desafios precisam de um olhar como deve ser ao nível do nosso governo. Bom, é possível ser feito isso, mas o que é que está a falhar? Porque nós sabemos que precisamos desta capacitação ou formação, como a doutora falou, mas até aqui ainda não é feita esta formação. O que é que estaria a falhar? Quanto a mim, o que está a falhar é que muitas das nossas planificações no governo baseiam-se em dados das experiências anteriores. Ou seja, nos relatórios que nós temos da resposta que nós demos a uma determinada situação, um choque climático, nós geramos dados, geramos estatísticas. Então, o que me parece é que estas estatísticas pecam por não ter esta informação. Não tem informação de quantas pessoas com que diferentes tipos de deficiência estavam alojadas, precisaram de atendimento, foi feita uma intervenção. Toda esta informação, com certeza, que iria apoiar o setor a fazer uma melhor planificação futura. Aí já ficaria claro que a nossa necessidade neste momento é informação. A nossa necessidade é em gerar alerta, a nossa necessidade é melhorar a barreira física. Então, ficaria bem mais claro se nós tivéssemos estes dados dos relatórios, da informação, portanto, que nós conduzimos no terreno, quando estamos a responder a um cenário, para que no futuro nós entendamos quais são realmente as necessidades que nós temos que atacar para futuros cenários em que nós temos que responder a este tipo de emergência, no caso, a emergência climática. E também outro aspecto muito importante é no desenho desta estratégia ou desse plano, nunca é convidada a pessoa com deficiência para estar lá, porque é ela que sabe quais são os problemas que tem enfrentado no terreno. Justamente, eu posso lhe contar de uma experiência recente que nós tivemos no Ministério da Saúde em geral. Nós estamos a desenhar um plano que é o primeiro, que é o Plano Nacional de Adaptação do Setor de Saúde às Mudanças Climáticas. Ele vem responder ao Plano Nacional de Adaptação que nós temos e que é liderado pelo Ministério da Agricultura, Ambiente e Pescas. Então, o nosso setor pela primeira vez está a elaborar este plano e nós usamos uma metodologia assim muito participativa, inclusiva, consultamos a diferentes atores-chave. Eu tive o privilégio de estar na coordenação da elaboração deste plano e uma das grandes experiências, para mim a mais marcante, foi nós termos consultado, com apoio da FAMOD, o grupo da pessoa com deficiência e da criança. Então, quando eu digo que foi uma experiência marcante, porque nós conseguimos colher a voz destes grupos, explicamos o que era o plano, qual era o interesse de nós termos este plano no país, discutimos com eles quais são as lacunas, quais são as barreiras que estes grupos entendem. Foi interessante entendermos o quão as crianças são espertas e entendem estes aspectos de mudanças climáticas. Mas não eram crianças comuns, eram crianças com deficiência. Então, para além delas serem crianças, eram crianças com deficiência, com necessidades acrescidas. Então, foi importante nós discutirmos com eles, colhermos as percepções, colhermos as ideias, colhermos que ações específicas nós devíamos incluir neste plano. E assim, a nossa pretensão é, na verdade, ter um plano que seja inclusivo, que seja efetivamente inclusivo e que, como eu aprendi há pouco tempo, não deixe ninguém de fora. Exatamente. Isso é exatamente o que nós queremos com este plano. Como o lema, nada para nós sem nós. Porque se nós estamos no plano, aí vamos saber o que é que são as necessidades que essas pessoas conhecem ou querem que o sistema, o ministério, por aí em diante, vai priorizar. Okay? Nós precisamos aquela situação para sairmos ou seja, daquilo que é a nossa preocupação.
E estão de parabéns, doutora, né, pelo fato de ter incluído, não é, o FAMOD nesta planificação, porque é muito importante, é muito importante. Está na área da saúde, é lá onde que as pessoas, quando sofrem, vão às unidades sanitárias, aos hospitais, e a doutora está lá a ligar e a mostrar, se calhar, que nós temos que mudar essa consciência a partir de casa. Essa educação para crianças, se calhar daqui a 20 anos, 50 anos, vamos mudar assim, porque quando a pessoa lança uma lata de refrigerante e ainda diz que na África do Sul isso não se faz. Então, se quer dizer, Moçambique é aberto, pode-se fazer de qualquer maneira, então não há lei. Não há penalizações, por exemplo, em Moçambique. Bom, embora não nem devia falar sobre isso, né? Porque devia-se penalizar as pessoas que fazem isso para o bem do próprio cidadão. Eu concordo consigo que é um processo. É um processo de educação, ou seja, como é que a África do Sul chegou a este nível de que até nós que vamos como visitantes percebemos que não se deita lixo no chão. Como eles chegaram a este nível? Como eles chegaram ao nível de ter contentores ou locais apropriados para se deitar o lixo na via pública? Ponto. Exatamente. Como é que eles ensinaram as pessoas que o lixo pode ser reciclável? Então, todas estas ações foram um processo no país deles, mas já chegou um ponto em que as pessoas entendem, percebem. E acho que é o mesmo processo pelo qual nós devemos passar. Provavelmente, na África do Sul, também passou por processo de punição. Ou seja, quem fizer isto, que não está ou está fora das regras, será punido. Então, no nosso país, este processo também, eu tenho a opinião pessoal que deve seguir o mesmo. Se for para punir, que se puna, mas pelo menos que se respeite as regras de conduta do país e que visam, obviamente, a melhoria do bem-estar e ambiental também da nossa sociedade. Bom, exatamente, porque como nós estamos a falar aqui de saúde versus mudanças climáticas, está ligado também a questões ambientais, porque quando chove, quando há ciclones, né, muita chuva, e também aquela situação que o homem faz volta para ela. Então a saúde também se encarrega muito a tratar dessas pessoas que estão a sofrer de cólera, diarreias, mas são essas pessoas que provocaram esse cenário. Pois é, por isso São é que valas que são entupidas porque o lixo é deitado lá nas valas, por em diante. Pois é, por isso é que a saúde não é só tratar doença. A saúde é prevenir. A saúde é promover hábitos saudáveis e comportamentos adequados. Então, todos estes aspectos de lave as mãos antes de consumir os alimentos ou depois de usar os lavabos, que são regras e condutas específicas que a saúde tem veiculado, justamente para prevenirmos o fato de um dia virmos a ter cenários de aumento de doenças, justamente por causa de questões relacionadas com higiene, com saneamento, né, ou com água que está contaminada. Então, olhar e dizer que nós, como setor do ambiente, vamos deixar como está porque depois a saúde vai resolver, o pensamento também não pode ser assim, porque todos nós temos que trabalhar de maneira colaborativa para o bem de toda a sociedade, como eu disse há pouco. E isto passa por cada um fazer o seu papel, incluindo a saúde, que tem as suas ações de promoção e prevenção de saúde, e que é mesmo para educar a sociedade, para evitar que cheguem a encher as unidades sanitárias, a sobrecarregar o pessoal de saúde. Então, é mesmo para evitar estes cenários e darmos tratamento condigno a todo cidadão moçambicano.
Muito bem, a nossa conversa está bem animada, mas o tempo é escasso. Parece que falamos só 5 minutos, doutora. Parece mesmo. Bem, considerações finais. Bem, como nós estamos a falar da pessoa com deficiência, a minha mensagem aqui fica para dizer que, infelizmente, a crise climática está aqui. Nós não temos como contornar a crise climática. A crise climática já está implantada. O que nós podemos fazer como sociedade, incluindo o setor de saúde, é trabalhar em ações para nos adaptarmos. E estas ações devem ser ações justas, equitativas, que não deixem ninguém de fora. Sim. Acima de tudo, nós temos que pensar que a pessoa com deficiência é uma pessoa que tem direito à voz, tem direito a ser protegida, exatamente como qualquer outra pessoa, e tem o direito a uma participação ativa na sociedade. Ou seja, ele tem o direito em opinar também para o processo de tomada de decisão. Porque se nós realmente queremos que a saúde dos moçambicanos seja mais resiliente, temos que ser mais justos e sem deixando ninguém de fora. Muito obrigado, sem deixar ninguém de fora. É o que certamente nós estávamos a tratar aqui. E muito obrigado, doutora. Até a próxima. Eu sei que vou lhe convidar mais vezes para conversarmos em torno deste assunto, né? Muito bem, hoje conversamos com a doutora Tatiana Maruf, ela que é médica, mestre em saúde pública, mais virada para saúde pública, isso é que é, mas também com foco, não é? Com foco para a saúde ambiental. Nós tratamos aqui de vários temas, falamos muito aqui sobre saúde, o ambiente, também mudanças climáticas. Muito obrigado, doutor. Eu sou Rafael Bata. Até o próximo programa, o podcast. Bye bye. Recado Podcast, Ação Climática Inclusiva.